fé e qual democracia? Não é qualquer fé nem qualquer democracia, porque a fé a gente sabe como é que está sendo usada por aí de todos os jeitos. E não é só... a conversa do Frei Aloysio foi maravilhosa, muito boa, mas talvez desse um pouco a impressão. Ele disse claramente que o Papa Francisco foi amado e foi odiado, né? Talvez tenha faltado dizer que ele foi odiado, que ele foi amado pelo pessoal de fora de igreja e que ele foi principalmente odiado pelos da própria igreja, que é a maioria, né? Claro que tinha muita gente que gostou dele. Então isso para nós cria a pergunta: como viver a fé e como fazer da nossa fé um instrumento de vida e de libertação, e não o contrário. Qual a democracia? Os Estados Unidos da América é um país que já cometeu, parece que 190 invasões e guerras contra outros países em nome da democracia. Os que mais usam essa palavra, como também direitos humanos, o Trump é maluco, é louco, ele não usa, ele diz que é a vontade dele, né? Ele está com a vontade de invadir, ele invade. Mas até ele, o pessoal tinha pelo menos a educação de justificar. E a justificativa era democracia. Então a gente sabe que não é qualquer democracia. A democracia fez com que a nossa querida CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1964, deu uma nota favorável ao governo militar, ao golpe. E isso como é? Como é que a gente, diante disso, é para esconder, é para evitar, ou a gente assume que a situação é assim? Então, nesse sentido, é muito importante a gente se situar na igreja e num campo democrático popular. Então, profundamente falando, eu estava dizendo para Liana quando ela me convidou, desde 1989 existe no Brasil o movimento Fé e Política. E nas cartas de princípio diz: optamos pelo socialismo. Claro, o socialismo que a gente quer democrático e latino-americano. Portanto, não o socialismo de tipo totalitário, do estilo que aconteceu, né? E que tantas críticas levantou. Não. Democrático, latino-americano. Nos últimos tempos, nós temos inventado a partir do bem viver indígena, né, que é uma categoria que tem surgido nos últimos anos, né? Antes existia, mas não era assim paradigma para a humanidade. Hoje é. Hoje, qualquer fórum social, né, bem viver. O que é o bem viver? Não é apenas o viver bem. O bem viver é o bem comum, o bem do universo, da natureza, da criação, como forma da gente encontrar o nosso bem viver individual, que não é que não seja importante, mas ele é dentro, ele não pode ser tirado fora. Então, nesse sentido, o nosso papel, a nossa função aqui é a gente clarear os caminhos, os meios, e a gente poder se fortalecer um ao outro, porque não é fácil essa luta. E se hoje eu vejo nessa semana agora uma foto do retiro dos padres da Arquidiocese do Recife, eu só vi gente de batina preta, bispo e padre. E a minha impressão era que se a gente colocasse aqui na parede as fotos de retiros, bom, não ia poder colocar da época de Dom Helder, porque na época de Dom Helder ele não fazia retiro só de clero, só de padre.
fazia dos agentes de pastoral, das irmãs engajadas nas paróquias, homem, mulher, leigos, todo mundo junto. Então, aí você já vê uma mudança profunda, não é qualquer mudança. Porque quando fosse mudança de roupa, olha, use preto, vermelho, amarelo, como você quiser, né? Se é companheiro, a gente está tudo bem. Não, a roupa é um sinal, é um símbolo. E um símbolo de... Aqui tem uma parede entre mim e você. Então, nesse sentido, essa foto de hoje revela uma igreja da época da minha bisavó, sendo que naquela época era inocente e hoje ela é intencionada, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. E aí, qual vai ser a consequência disso? De que esses padres, nas periferias, eu tenho conhecimento concreto, porque lá em casa a gente vive isso, a moça que nos ajuda diz: a direita é melhor do que a esquerda. Nenhuma presta, mas a direita é melhor do que a esquerda. Então, como é que você vai lidar com isso? E qual é a função nossa? Porque a do padre a gente já sabe qual vai ser, qual está sendo. E não adianta nos enganar. Então, pessoalmente, eu trabalho nisso, primeiro sabendo que é uma guerra de afeto. E vai ganhar a guerra esse ano, na eleição, quem conseguir conquistar o afeto. O Frei Aloysio disse aqui claramente, não foi? Disse, não adianta racionalizar, não é apenas a razão. A gente não vai perder a razão, senão a gente é fanático. Mas a razão, ela vem dentro do afeto, vem dentro não da propaganda, não da conquista de publicidade. A gente sabe que essa também a gente está perdendo, né? Essa guerra também a gente não está ganhando. Mas a guerra do coração mesmo. Quer dizer, de quando a pessoa diz: você está dando sua vida por mim, então não há como, né? Então, por isso, por exemplo, às vezes as condições de saúde são precárias, às vezes os riscos são grandes, mas não dá para parar. E não dá também para ficar dizendo: eu não posso. Não, a gente vai ter que ir até onde der, né? Onde for possível, né? No amor e para o amor. Então, nesse sentido, é fundamental a gente ter claro a bandeira. Por exemplo, bandeira religiosa, aqui houve uma pergunta aqui sobre a questão dos protestantes de direita. E os católicos de direita são muito mais. Vejam na televisão, na internet agora, em uma das plataformas, acho que Prime Video, uma série, quer dizer, uma reportagem, um documentário sobre arautos do Evangelho, que tem um castelo aqui no Recife, na saída da cidade. Mas são milhares de pessoas no Brasil. Tem uma cidade, Caieiras, na periferia de São Paulo. Eles recrutam meninos de 12 anos, 13 anos, 14 anos. Eu não vou contar para vocês o que é que eles fazem com os meninos. Agora, é incrível, é fundamental a gente saber que a gente precisa fazer uma outra leitura da fé, uma outra leitura do Evangelho, crítica. Porque esse pessoal de direita sempre houve e sempre aconteceu. Não impediram o Concílio Vaticano II, não impediram a Conferência de Medellín na América Latina, que começou a teologia da libertação. Eles não conseguiram impedir. Não conseguiram impedir o florescimento de comunidades eclesiais de base, o surgimento de pastorais populares como a Pastoral da Terra, a Pastoral Operária, agora o Movimento de Trabalhadores Cristãos, tudo isso. Não conseguiram.
E por que esses movimentos hoje estão todos enfraquecidos, todos doentes? Desculpem o termo. Então, é por causa da gente, não é por causa deles. Eles não, eles estão os mesmos. Eles são de direita como eram antes. Então, nesse aspecto, o meu amigo Frei Beto tem razão quando ele diz: hoje no mundo, a direita saiu do armário e a esquerda entrou. Como é que a gente entra no armário? Não é que a gente negue ser de esquerda, mas é com muito mais. Então, por exemplo, a quantidade de gente. Esse discurso que eu fiz aqui agora, vocês ouvem quem? Aonde? O pessoal em geral, eu conheço companheiros meus, Teologia da Libertação, gente excelente, que se você quiser falar de governo, eles são revolucionaríssimos. Agora, com relação à igreja, eles dizem não tem que condescender, porque senão a gente não trabalha, se a gente fizer isso, entendeu? E aí é o povo que paga o pato, né? Eu não vou bajular o bispo por causa do bispo. Quer dizer, não é isso. Mas eu estou representando aqui muito mais do que eu. Então tem coisas que a gente não pode abrir mão. Tem coisas que a gente não pode abrir mão. A gente tem que saber que esse não deixe cair a profecia de Dom Helder significa cada um vive essa profecia do seu papel, do seu jeito. O Papa Francisco dizia que existia uma profecia heróica, um homem como ele, como Dom Helder, por exemplo, né? Para mim, o que mais me impressionava nele, impressiona hoje ainda, quando eu penso, é como é que o homem viveu na época da ditadura, censurado de todas as formas, proibido de que se dissesse o nome dele, rejeitado pela própria hierarquia eclesiástica, né? E, portanto, mal visto pelos próprios católicos. E, entretanto, conseguiu exercer a profecia, conseguiu sempre ser ele e não recuar e nem trair aquilo que ele acreditava. E, por outro lado, nunca perdeu a alegria fundamental, o amor, uma espécie de bom humor, mais do que bom humor, de otimismo, que às vezes a gente fica dizendo, mas como é que ele acredita? Como é que ele acha isso? Né? O nome dos livros de Dom Helder é Há Mil Razões para Viver, O Deserto é Fértil, quer dizer, é deserto, mas é fértil. A proposta é minorias abraâmicas, quer dizer, diz assim, nós não vamos ser maioria, não adianta, mas somos minorias fecundas, minorias capazes de gerar vida nova. Então, portanto, um otimismo imenso. Será que a gente continua nessa linha? Então, esse encontro, para mim, é para isso. Eu prefiro a conversa do que uma palestra, né? Eu não preparei palestra. Mais um pouco, a gente fica dentro de uma encruzilhada. Eu estava numa reunião da Rede Brasileira de Justiça e Paz, no final de fevereiro, e a gente tendo que definir, como igreja, né, que caminhos esse ano, porque esse ano é muito decente, a gente tem que buscar, né? É o do bem viver, mas concretamente, como é que a gente atua como igreja na construção de um projeto de sociedade? Penso que a propaganda e os meios de comunicação dão para o povo a imagem de que é tudo a mesma coisa, direita e esquerda. E todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão. E agora está acontecendo essa história do Banco Master. Ontem eu ia anteontem para casa dela, ontem, né? Fui almoçar com ela, e o motorista de Uber que nos levou, daqui da minha casa até a casa dela, dizendo é tudo a mesma coisa, essa história do Banco Master, está todo mundo envolvido e tal. E aí eles colocam na esquerda o Alexandre de Moraes, o Toffoli, são pessoas de esquerda. Né? E além dos nossos, é claro.
Então, pessoalmente, eu acho que a primeira coisa é a gente se rever e tomar muito cuidado em nós, quer dizer, na nossa, em mim, em você. A gente, porque se é aquilo que dizia o Gandhi, comece por você mesmo a mudança que você quer para o mundo. Quanta gente autoritária na esquerda, né, entre nós, personalista, buscando apenas o projeto seu. A esquerda, a direita tem coronéis, eu conheço alguns coronéis de esquerda. Vocês não conhecem, não? Então, como é que a gente vai para essa luta nova dessa forma? Vamos ter que encontrar um modo de, sem rejeitar, porque isso é poder que a gente não tem, mas nós constituirmos uma espécie de frente ética entre nós. E um cuidado enorme, porque uma senhora de Goiás, amiga minha, que foi da comunidade do Mosteiro, me procurou e disse: agora eu fui nomeada secretária da Secretaria de Saúde do Estado. Tem que rezar por mim para eu não cair na corrupção. Aí eu disse: o risco é tão grande? Ela disse: todo dia. Existe a corrupção grande, aquela que é roubo, e existe a corrupçãozinha que você diz: um caneta que está ali, por que eu não levo, né? E aí você vai. As mesmas pessoas direitas, mesmas pessoas de bem, mesmo companheiros e companheiras nossas éticas. Mas, de repente, a tentação é grande. O poder, ele é demolidor. O poder é destruidor. Os índios zapatistas fizeram a Revolução Zapatista em 1994 no México, e sabe qual era o lema? Mandar obedecendo. Então não tem comandante, tem subcomandante Marcos. Aí perguntar: quem é o comandante? Ele dizia: o povo. As instâncias organizadas da sociedade. Então, os caracoles, no caso deles, que eram coletivos indígenas e que mandavam no comandante, ou no subcomandante, né? Será que a gente é capaz de fazer isso? Eu experimentei em Goiás, no Mosteiro, foi um fracasso total, né? Mas a gente vai ter que encontrar outras formas, o jeito pode, eu não fui capaz, né? Mas acho que essa é a primeira coisa. E aí fortalecer a democracia, né, com verdadeiramente candidaturas comprometidas com as causas da justiça, dos povos, quer dizer, a gente tem aqui, né, mas é preciso garantir isso. E aí fortalecer os trabalhos de base. Muitas vezes a gente acha que a política fica no... Né? É muito importante. Eu acho, hoje em dia, né, quando eu vejo o movimento Fé e Política, é uma conversa de nós conosco mesmo. Você atinge os militantes. As manifestações que nós vimos aqui no Derby, na Praça da Democracia, tudo militante. Você não consegue dar o passo para a massa. E aí, qual é a linguagem? Qual é o modo? A gente vai ter que trabalhar e aprofundar isso. Nesse sentido, eu estava ouvindo um Gilberto Carvalho esses dias no encontro, que ele dizia que nós temos que estar com o coração aberto para falar com o diferente, mas saber que ir na periferia não é esses encontros. Você falou exatamente, não é um encontro entre nós militantes, porque nós temos que reaprender, né? E como é que você via, por exemplo, na época de Dom Helder, a formação dos próprios padres era nas periferias, e você tem acompanhado as comunidades eclesiais de base, para a gente saber que quando uma pessoa trabalha o dia todo, volta do ônibus cansada e chega no seu bairro e tem um pastorzinho lá que acolhe, identifica, promove a autoestima dela com o que ela veste, com o que ela... Quem é de nós que está lá para acolher essa pessoa, esse trabalhador que chegou? Eu tenho a impressão, como é que você vê... Luiz Fragoso, tem que estar
Exatamente. Exatamente. Mas a gente tem que multiplicar muito isso, né, Edson? Esse exemplo é o que a gente passava. Você quer falar? Não. Pois é, eu penso que é uma... Não se improvisa. Não adianta sair daqui com essa perspectiva, dizer vamos agora as comunidades chegar lá. A gente tem sempre a linguagem da gente, a sensibilidade da gente. O pessoal está preparando o 16º Encontro Intereclesial de Sebes. O bispo mais aberto, um dos mais abertos do Brasil, o bispo de Cachoeiro de Itapemirim. Jovem e aberto. Aberto, popular mesmo. Eu não conheço quase nenhum desse jeito hoje em dia. Conheço um ou outro, Dom Vicente e tal, mas muito pouco. E aí ele fez uma oração para o encontro. E a oração termina em Amém, Aleluia, Auerê e Axé. Eu disse, mas meu Deus, quem é que vai rezar essa oração? Será que o povo de base, das comunidades de base, que encontra comunidade de base, sabe o que é o Herê? Aí vocês sabem? Axé sabe, né? Mas não é a cultura do pessoal. Então a linguagem, o estilo, o jeito, quer dizer, a gente vai ter que trabalhar isso com aqueles e aquelas que estão lá dentro. Porque tudo não é... Se tem as comunidades do Morro da Conceição, que eu vou com o Arthur sempre que eu posso, né, uma vez no mês, ali tem umas pessoas que são lideranças e que estão um pouquinho como uma espécie de mediação entre o nível de assessores e o nível da população mesmo, né, do pessoal do morro. Eles e elas é que vão ser nossos professores. É que vão poder dizer, olha, usa essa linguagem, cuidado com isso aqui, vamos fazer isso de lá, né? Senão a gente não vai. Diretamente, acho que é muito difícil. É muito a uma distância muito grande, né? Hoje de manhã, eu participei de uma oração, pela internet, claro, e o Salmo 139, Senhor, Tu me conheces quando estou sentado, quando estou de pé, quando me levanto, né? Então, uma das pessoas que estava na oração contou que foi usar isso numa comunidade popular e um companheiro levantou a questão, isso não está parecendo o Big Brother da Globo? Ele disse, mas o que é que tem a ver esse salmo com Big Brother? É que é uma câmara que entra dentro de você e sabe tudo da sua vida. E a pessoa ficou irritada, ficou com raiva, achou que era um desrespeito ao salmo e até a ele que tinha proposto, né? Dizendo, olha, o Big Brother aí usou uma expressão bem que eu não quero falar aqui. Mas eu disse para ele, não sei, de fato, às vezes deu um certo Big Brother para a gente, não de direita, mas que é. Quantas vezes eu me senti assim? Né? Então, vamos conversar, vamos dialogar, vamos... Marcelo, nós estamos assistindo números de feminicídio Terrível. terríveis, assustadores. Ano passado, aqui em Pernambuco, uma menina de 11 anos foi assassinada pelos colegas de 11 anos porque ela se recusou a dar um beijo nos colegas. Nós vimos esse ano um pai que matou os 2 filhos e se matou em seguida para se vingar da mulher. E a mulher não pôde ir para o velório dos filhos porque a sociedade estava com raiva dela, que a culpa dos 2 meninos terem sido assassinados foi dela porque ela traiu o marido. E eu coloco a indagação. Imagine se as mulheres traídas pelos esposos decidissem matar os seus filhos para se vingar do homem. Nós vimos essa semana um homem que deu 20 tiros
na porta da ex-mulher e levou um galão de gasolina para atear fogo com o filho dentro do apartamento. E se eu for relatar os números de feminicídio, gente, a gente vai passar o dia inteiro aqui e a gente não vai terminar. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos aqui num grupo de católicos, militantes, petistas, que buscam a reflexão sobre como atuar, como construir a nossa militância no contexto da reeleição do presidente Lula, da reeleição do senador Humberto, da eleição da senadora Marília, da ampliação da bancada federal do PT, da esquerda. A minha pergunta é a seguinte, deixa eu só relatar só mais uma coisa que me assustou muito. Eu assisti um mini documentário sobre um jovem Red Pill. Vocês sabem o que é Red Pill, gente? Não. Red Pill é uma ideologia de extrema-direita. É muito importante dizer isso. É uma ideologia de extrema-direita, de ódio às mulheres, misoginia no sentido literal da palavra. O ódio que quer extinguir a mulher. Então, é essa ideologia Red Pill que está ensinando, principalmente, Marcelo, crianças e adolescentes, a odiarem meninas e mulheres a ponto de aniquilá-las. Por isso, a trend que rolou na semana passada na internet de homens pedindo mulheres em casamento e o vídeo era assim: o que fazer caso ela diga não? Treinando caso ela diga não. E aí os homens simulavam pedir a mulher em casamento, se ela dissesse não, eles reagiam com tiros, facadas, chutes, pontapés e socos. Foi por isso que a menina de 11 anos foi assassinada na escola, ano passado aqui em Pernambuco, por colegas de 11 anos de idade, porque eles aprenderam na internet que se a menina não desse o beijo, era para ela apanhar. E eles mataram a menina espancada. Essa ideologia Red Pill, ela é de extrema-direita. É diferente a misoginia do machismo, gente. Porque o machismo pode ser de esquerda. Nós temos companheiros machistas de esquerda. Temos ou não temos? Temos. Mas misóginos, não. A misoginia é de extrema-direita. A misoginia está ligada à extrema-direita. E aí eu pergunto o seguinte: para nós militantes católicos, nesse contexto de eleições que para nós é civilização versus barbárie, o feminismo é uma bandeira que pode nos ajudar também a reconstruir a igreja que nós queremos? Sem dúvida nenhuma. Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Racismo, da ONU. Isso. Sabiam disso? Sim, sim. Pois é, a ONU tem esse dia, como no dia 22 de março é o Dia Internacional da Água, do cuidado com a água. São datas que ajudam a gente a tomar como, né? Qual o problema com relação à mulher? É que a discriminação contra a mulher começou nas religiões. O judaísmo, agora aberto, liberal, aceita a rabina aqui no Recife, a chefia, né, digamos assim, do rabinato é de uma mulher, da Ida Katz, mas é raríssimo, geralmente é homem. O Islã, nem preciso dizer para vocês, a mulher tem que usar véu, um homem, eu não posso falar com uma mulher casada, a não ser na presença do marido dela e a partir dele, e assim por diante, né? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, agora nós estamos em março, foi em dezembro, concluiu a equipe internacional que o Papa Francisco, ainda vivo, instaurou para estudar teologicamente a possibilidade de ministério diaconal para as mulheres. Não é nem ser padre, não é presbiteral, é o diácono, é a diaconia. A resposta do cardeal
coordenador da equipe internacional e da equipe que era composta de homens e mulheres foi: não é possível, porque Jesus foi homem e porque o ministério representa um casamento, a imagem é de um homem e mulher. Então não pode o ministério ser mulher, porque a comunidade é mulher, então o ministério tem que ser de homem. Então aí você vê, o nível de argumentação é essa, gente. E todos os bispos aceitam, todos os padres aceitam. Aceitam no sentido de perguntar ao padre Fábio Potiguar: você é a favor disso? Ele vai dizer: de jeito nenhum, completamente contra, e a favor de que todas as mulheres estão todas no ministério. E o que é que você faz? Na sua missa, uma mulher lê evangelho, não é permitido. Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Quer dizer, aquilo que eu estava falando antes. Então, não é um problema da direita, é um problema também nosso, porque nós incorporamos, né? Se não entrar por aí, quer dizer, o que é que o PT, que nós do PT podemos fazer em relação a isso? Podemos ir deslegitimando esse tipo de coisa, na prática, na realidade. Há misoginia, uma coisa que, de fato, você deu notícia aqui que eu não tinha feito esse raciocínio, né? Esse negócio do, como chama, Red Pill. Red Pill, nem sabia o que era. Mas eu sei muito bem o que é o machismo nosso de cada dia. Isso eu vejo na minha casa, na minha família, né? Vou lavar prato na cozinha, é um problema. Não pode lavar prato. E aí tem todas as desculpas, né? Mas no fundo, a gente sabe qual é a cultura. Então, gente, vamos partir da raiz. Quando a gente combate ou quer acabar com uma praga, não adianta cortar o galho. Não adianta somente tirar as folhas. Se a raiz ficar, cresce de novo, né? Então tem que atacar a raiz. A cultura patriarcal, a cultura misógina, que está em nós, está em nossas famílias, está na relação da gente. A história de traição da mulher e do marido é absolutamente diferente uma da outra. O marido, ele é homem, é normal. A mulher, ai daquela. Então tem que mudar isso, absolutamente, completamente. Não, só para a gente ir apontando um pouco para encerrar a contribuição, tá? Né? Mas a formação cristã começa daí a gente ser incapaz de construir uma sociedade que pensa um projeto do bem viver, né? E era a coisa mais fácil do mundo. Nos anos 70, a gente foi apresentado para um livro que era aquele do modo de Carlos Messer, que era o projeto de Deus, de modo que se você lê o Evangelho e a Bíblia a partir daquele foco, você não pode, como cristão, ter outro projeto a não ser esse, né? Então, o que você diz em termos dessa... A gente percebe ainda que, como se diz, existe umas... A gente, quando é criança, a gente escuta lendas, história de Papai Noel, história de Cinderela... E é a linguagem para a criança. E quando a gente fica adulto, a gente passa a ver o mundo com outro tipo de linguagem. Às vezes o sentimento que eu tenho é que na igreja a gente faz o catecismo e depois na idade adulta as pessoas continuam tendo aquela religião do catecismo, que é quase mítica, quase mágica. Como é que você vê essa necessidade da gente, como cristão, amadurecer essa visão de mundo para construir a sociedade que a gente quer? Na igreja existem 2 projetos atualmente. Projetos de ser igreja, maneira de organizar a igreja. A velha cristandade, que a gente chama cristandade, quer dizer, aquela igreja dominadora, que mandava na política, que quando você chega na Câmara dos Deputados tem um crucifixo na parede, né? E o pessoal pode fazer os piores projetos, mas em nome de Deus,
E em nome de Deus se mata, em nome de Deus se rouba, em nome de Deus se faz tudo. Né? Que o Frei estava antes dizendo aqui, dizendo que Deus é muito mal usado, pois é. Só que ele não disse pela própria igreja. E é pela própria igreja e é todo dia. Daqui a 4 dias nós vamos celebrar a memória do martírio de Oscar Romero, que foi arcebispo de El Salvador, que morreu em 24 de março de 1980 e só foi reconhecido pela Igreja como santo pelo Papa Francisco em 2018, porque antes o Vaticano não aceitava. E por que não aceitava? Porque ele teve uma audiência com o Papa João Paulo II em janeiro de 1979, junto com todos os bispos do país dele. Quando ele foi cumprimentar o Papa, que todos eles vão no final pedir a bênção, o Papa segurou na mão dele e disse: ajude os pobres, defenda os oprimidos, mas não brigue com o governo. Na frente de todo mundo. E ele saiu dali e disse: eu sou pastor da minha igreja e vou exercer a santa virtude da desobediência. E continuou dizendo: Nossa Senhora rezou no Magnificat, do Canto de Maria, derrubou os poderosos dos tronos e levou os humildes. Isso. Aí o Dom Helder disse: mas por que ela precisava derrubar do trono? E eu disse: se não derrubar do trono, não eleva. Não tem jeito. Quer dizer, há um conflito que é inexorável. Eu não gosto de conflito. Não gosto de jeito nenhum. Sou uma pessoa muito assim horrível o conflito comigo. Mas não tem como não ter conflito. Bom, janeiro de 1980, portanto, um ano depois, a Universidade Gregoriana de Roma resolveu dar um título doutor honoris causa, uma coisa assim, ao Romero, e convidou. E ele foi. E estando em Roma, alguém disse: olha, o Papa tem muito problema com você. E ele disse: eu quero ouvir, eu quero escutar. E aí tentou no Vaticano audiência com João Paulo II. Passou 10 dias a mais da viagem, vendo se um daqueles dias o Papa aceitava estar com ele 15 minutos, 10 minutos. De jeito nenhum. Os jornais do El Salvador publicaram: o Papa não aceitou conversar com Romero. Um mês depois, ele foi assassinado. Foi assassinado como Jesus, pelo poder político, mas com a conivência do religioso. E por que o Papa faz isso? Porque ele tinha interesse econômico ou ele queria alguma coisa com o governo de El Salvador? Não. Por aquilo que eu falei antes, o projeto de cristandade. A igreja tem que ter liberdade de atuar, tem que ter suas estruturas, seus colégios católicos, suas cúrias, etc. E se eu brigo com o governo, isso vai ficar cada vez mais difícil. Então, não brigue com o governo, não é porque você está de acordo com a ditadura. Não é, você não está de acordo com o Pinochet, mas eu vou celebrar missa no palácio dele. Por quê? Porque assim eu deixo a porta aberta para a missão. Quer dizer, Jesus fez isso? Imagine. Quer dizer, isso é o evangelho de Jesus? De jeito nenhum. Agora, quando vocês sustentam esse modelo de igreja, vocês não estão colaborando com ele? Eu fui celebrar um Ágape Malu num grupo assim nosso, e uma pessoa do grupo chegou para mim e disse: isso vale como missa ou eu tenho que ir à missa do domingo amanhã? Então, o que é que eu entendo disso, né? Eu não vou responder, eu não sei. Sabe como é que eu respondi para ela? Não sei. Entendeu? Uma vez Teu coração que diga, né? Uma vez eu fui a Belém do Pará. E era um domingo e eu ainda naquela época disse: não vou faltar a missa de domingo. Então eu fui de manhã para a catedral que ficava perto do hotel onde eu estava hospedado. Tinha quase ninguém, porque o pessoal estava de férias, é festa de Reis Magos, né? Então ali o centro de Belém não tem mais muita gente morando. E aí na catedral tinham 2 bancos de gente, assim, uns 20 pessoas, 15. Eu cheguei, não me apresentei e me sentei no banco normal para celebrar a missa. O padre entrou, olhou para mim,
Acho que ele ficou em dúvida se me conhecia ou não. E começou a missa. Quando chegou na hora da primeira leitura, ele disse, tem alguém aqui que queira fazer a primeira leitura? Zero, ninguém. Aí ele olhou e disse, você não poderia fazer? Eu disse, posso. Aí saí, fui para a estante e fiz a primeira leitura. Ele disse, muito obrigado. Continuou, leu o Evangelho, fez homilia, toda essa história. Chegou na hora da comunhão, ele perguntou, o senhor pode dar comunhão para as pessoas? Eu disse, posso. Eu levantei, ele me deu o cálice e disse assim, dá-se a comunhão da seguinte maneira, pegue a hóstia desse jeito aqui, coloque a outra mão em concha, entregue a pessoa na boca e diga corpo de Cristo. Aí eu disse, tá bem, vou fazer, muito obrigado. Então, aí fiz, né? De vez em quando ele olhava para mim para ver se eu estava fazendo certo. De vez em quando ele dava uma olhadinha, eu via que ele estava olhando para ver se eu fazia certo. Então eu disse, claro que ele não me conheceu, e eu era uma pessoa desconhecida, ele é muito cuidadoso com a rubrica, com a regra, né? Aprendeu a pensar? E ficou sem conhecer, mano. Quando eu cotei isso a uma pessoa da comunidade deles, nada, ele te conheceu perfeitamente, aquilo foi a forma de te humilhar. Foi a forma de te humilhar. Então, gente, são projetos, a gente vai ter que lidar com isso sendo a gente, tá certo? Acho que a gente encerra ou passa, pergunta se tem alguma pergunta, outra, né? Alexandre. Agora é bom pegar o microfone, senão eu não escuto. Vamos ouvir 3, para não ficar pergunta. Então vamos ouvir 3 perguntas. Já tem 2 aqui. E a gente encerra, né? O CEBI. Então, eu estou agora, a pergunta agora que o pessoal estava me fazendo é, continua o curso bíblico, a escola bíblica, no sábado de manhã, uma vez no mês, para o pessoal de base, ou não adianta, tem pouca gente e tal? Só CEBI. Não tem ninguém de outros movimentos. Quer dizer, a gente não está conseguindo fazer nem entre nós uma espécie de frente única, uma espécie de CUT religiosa ou pastoral, né? Se a gente não faz isso, como é que vai na linha do que Veridiana estava perguntando aqui agora? Nem isso a gente consegue. Nem abrir os nossos grupos. Não me interessa. Não, isso é uma coisa da CPT, isso é uma coisa da Caritas, isso é uma coisa do PT. Quer dizer, e aí eu reajo muito a isso. Quer dizer, quando o Leandro fala católicos do PT, e os evangélicos do PT, cada um vai ter que fazer a sua seitazinha? Porque a gente não é capaz de se reunir, fazer um fórum juntos, né? Com o pessoal de fé, incluindo, inclusive, candomblé, umbanda, etc. Isso é um problema atual do governo. Quer dizer, não consegue dialogar, porque você tem a Frente Evangélica Progressista, você tem a Rede Evangélica para a Democracia, que são organismos que estão com os grupos evangélicos, vamos chamar assim, de esquerda, se quiser chamar assim. Né? Nada, zero. Então só se fala evangélico o pessoal que é bolsonarista. Entendeu? E os católicos bolsonaristas, que são a maioria do povo, infelizmente. Né? Ontem tinha uma pesquisa, não sei de qual dessas coisas, que diz assim, qualquer pessoa que tiver o nome Bolsonaro já entra na campanha com 20% de eleição, de voto. Ganham. Só por ter o nome, não nenhuma outra coisa, pode ser um ilustre desconhecido. Então, mas isso não veio de graça, isso foi um trabalho muito bem arquitetado pela direita, em termos de propaganda, de publicidade, de toda essa campanha contra a corrupção, né? Toda essa campanha identitária, né? Está mais para a direita do que para a esquerda. Então, é muito importante a gente se juntar, fazer fórum, o pessoal de fé, o pessoal abrir os campos, não ficar na seitazinha. Uma alegria grande estar com vocês hoje. Contem sempre comigo, à medida que puder. E vamos para a vitória. Beijo no coração. Eu vou me embora, porque eu deixei minha irmã. Não está nada.